Bom, quando nós executamos preparo protético, com finalidade protética, e após a finalização do preparo, o passo seguinte é a confecção da prótese temporária. A prótese temporária vai ter a função de manter o equilíbrio do dente no arco e manter as características. Se o dente tem vitalidade, também vai proteger e estimular a cicatrização dos canalículos abertos, diminuindo a sensibilidade dentária. Quando o dente é tratado endodonticamente, nós não temos esse problema, porque já não temos mais vitalidade. Daí, nós resumimos a cimentação, a confecção e a cimentação da prótese temporária, tendo a finalidade de manter o equilíbrio do dente no arco, evitando que haja movimentação do dente preparado, movimentação de dentes vizinhos e movimentação de dente antagonista. Então, a prótese temporária reabilita o dente preparado temporariamente até a prótese definitiva estar confeccionada e ser cimentada, reabilitando o arco dentário. Nesta situação, então nós vamos agora, se o dente tem vitalidade ou não, nós vamos eleger um tipo de agente cimentante temporário. O agente cimentante temporário que nós vamos poder utilizar é um cimento à base de hidróxido de cálcio, que pode ser o Hidro-C, que pode ser o Dical, que pode ser o Idical. Então, qualquer cimento à base de hidróxido de cálcio, ele tem indicação para a cimentação de prótese temporária. Nos casos de dentes vitalizados, que nós queremos o efeito biológico do hidróxido de cálcio para estimular o selamento dos canalículos dentinários e eliminar a sensibilidade dentinária, nós então vamos utilizar o hidróxido de cálcio. Quando nós temos dente preparado e desvitalizado, nós também podemos utilizar o próprio hidróxido de cálcio, só não necessitamos do seu efeito biológico. Agora, quando necessitamos da cimentação da nossa prótese temporária e que queremos um cimento temporário que tenha menor resistência à tração para facilitar a remoção da nossa prótese temporária, nós podemos utilizar um cimento que tem menor resistência à tração. Então nós temos o cimento de óxido de zinco ou óxido de zinco com eugenol. Nós temos aqui também uma marca comercial que é o Prove, é um cimento à base de óxido de zinco, cimento temporário que nós podemos utilizar para a cimentação da nossa prótese temporária. O cimento à base de óxido de zinco e eugenol, o cimento de hidróxido de cálcio ou a pasta zinquenólica como cimento temporário, se nós observarmos uma relação de resistência à tração para fazer a sua remoção da prótese temporária, nós temos uma escala progressiva de um cimento temporário com a maior resistência à tração, que é o hidróxido de cálcio. Depois nós temos um com uma resistência à tração um pouco menor, então tem uma facilidade um pouco maior na remoção da prótese temporária. E se queremos um cimento que tenha menor resistência à tração para a remoção da prótese temporária, nós usamos uma pasta zincoenólica. Então, este tem menor resistência à tração, esse é o segundo em resistência à tração, e o Hidro-C ou hidróxido de cálcio é o que tem maior resistência à tração. Baseado
na resistência à tração, baseado na retenção mecânica que a nossa prótese temporária apresenta em relação ao dente preparado, nós vamos fazer a eleição de um desses 3 cimentos como agente cimentante temporário. Se eu preciso do efeito biológico, eu vou utilizar o hidróxido de cálcio. Se eu não preciso do efeito biológico do hidróxido de cálcio, eu posso usar o efeito biológico do óxido de zinco eugenol, que também promove uma agenesia da superfície dentinária sensível. E a pasta zinquenólica funcionando simplesmente como agente cimentante temporário de baixa resistência à tração. Bom, vamos fazer uma cimentação, executar uma cimentação com o hidróxido de cálcio. Normalmente as próteses temporárias parciais do tipo inlay, unlay, overlay, como tem menor área de superfície preparada, normalmente nós usamos como agente cimentante o hidróxido de cálcio. Então, para fazer a cimentação provisória, o primeiro passo é o preparo da prótese temporária. Então a gente lava, descontamina e depois aplicamos por pressão digital uma camada superficial de vaselina sólida na superfície externa da nossa prótese. Essa lubrificação com o isolante na superfície externa vai facilitar para nós a remoção dos resíduos após a cimentação. Então nós temos aqui a prótese limpa, seca e com a superfície externa isolada, preparada para receber a cimentação. Vamos agora dosificar a quantidade necessária de hidróxido de cálcio para executar a nossa cimentação. Para um unlay, nós vamos precisar de uma porção da pasta catalisadora e vamos precisar da mesma proporção da pasta base. E eu tenho aqui então a proporção igual das duas pastas base e catalisadora. O processo de manipulação, ele não deve ser com qualquer instrumental. Ele deve ser de forma, a sua manipulação, com uma espátula normal, ou uma espátula número 24 ou uma espátula número 50. Então nós devemos manipular o material para que ele tenha uma massa cremosa e homogênea. E nós devemos gastar um tempo de no máximo 30 segundos para manipular o material. Depois nós temos mais aproximadamente uns 30 segundos para carregar a nossa prótese, levar ao dente e fazer a compressão, porque esse cimento, ele tem, como cimento provisório, o hidróxido de cálcio tem 1 minuto e meio aproximadamente para tomar a sua presa final. Se nós carregarmos e demorarmos na nossa prótese, ele vai tomar presa na prótese e a prótese não vai ser inserida até o curso final no dente preparado. Então, se nós aguardarmos aqui a complementação de 1 minuto e meio, vocês poderão observar que o cimento perde o seu escoamento. Olha. Então, o tempo é curto. Eu preciso dominar a técnica do preparo do material, o tempo de carregar a prótese e o tempo de inserir e fazer a compressão até o curso final no dente preparado. Se chegar até o meio e a prótese não desceu até o curso final, a cimentação fracassou, precisa remover, limpar, preparar tudo de novo para executar nova cimentação. Então eu preciso ter esse
cuidado e esse domínio quando vou utilizar o hidróxido de cálcio como agente cimentante temporário. Então nós vamos dosificar uma porção e vamos executar a nossa cimentação. Como a prótese temporária do tipo Unley tem uma área de superfície ampla que tem que receber o contato com o agente cimentante, então eu não posso dosificar uma pequena porção, porque daí ela não faz a cobertura e eu perco o tempo do material e eu vou ter que repetir o processo. Depois que preparei o dente, preparei a prótese, eu tenho que preparar o dente. O isolamento do campo operatório ele tem que ser ele tem que ser relativo, com rolo de algodão, e o dente tem que estar limpo e seco, sem nenhum resíduo de nenhum produto ou subproduto durante a execução do preparo. Então, dente limpo e seco, nós vamos dizer que o nosso dente está preparado. Então, material dosificado, nós vamos manipular o material e aí é 30 segundos no máximo. O material está preparado. Melhor forma de carregar é com um pincel, com um microbrush. Então você pega o material e espalha ele em toda a superfície do dente preparado. Espalhou ele em toda a superfície do dente preparado, posiciona, leva ao dente, dá uma leve compressão para ela sentar e pede o paciente para morder em máxima intercuspidação. Quando o paciente morde em máxima intercuspidação, a prótese chega até o curso final e ajusta o contato oclusal da forma que foi preparado quando da construção da prótese temporária. Mordeu, paciente permanece fechado até completar 1 minuto e meio, o material já está chegando à sua presa final. Você pede agora o paciente para abrir a boca, a prótese já foi cimentada temporariamente. Pode observar que do lado vestibular tem uma linha do agente cimentante, do lado lingual tem uma linha do agente cimentante, que foi do escoamento, do excesso que foi carregado na interface da prótese temporária. Agente cimentante agora tomou a sua presa, nós vamos utilizar, como eu apliquei um isolante na superfície externa dessa prótese temporária, nós vamos observar que agora, por vestibular e por lingual, com uma sonda exploradora, eu consigo remover todo o excesso que escoou por vestibular. Ele é removido e não ocorrerá nenhuma pigmentação do agente cimentante temporário na superfície da prótese. Depois executamos o mesmo processo pelo lado lingual. Olha, se eu apliquei um isolante na prótese, no dente a saliva já funciona como isolante agora e eu consigo remover todo o excesso do agente cimentante pelo lado lingual. E interproximal, ninguém vai ficar penetrando sonda, traumatizando a papila interproximal. Então nós vamos, nas regiões interproximais, nós vamos remover com fio dental. Então passamos o fio dental e removemos do lado distal e do lado mesial. Então aplicamos o fio dental e removemos em toda a superfície.
interproximal. Interproximal remove-se com fio dental o excesso do escoamento do cimento nas regiões interproximais. Dessa forma, passa uma gaze, limpa o dente e nós temos a cimentação temporária da prótese temporária executada com hidróxido de cálcio. É necessário que ocorra um planejamento clínico de atendimento ao paciente, porque qualquer agente cimentante temporário, qualquer um dos 3 que já foram citados, ele tem um tempo de ação normal, clinicamente falando. Porque hidróxido de cálcio, ele vai durar aí por volta de 7 dias, depois ele começa a sofrer dissolução pela ação da saliva, dos ingredientes da saliva, e começa a acontecer infiltração marginal. Se é um dente vitalizado, eu preciso tomar esse cuidado. Essa cimentação, ela vai durar aí por volta de 7 dias. Se o meu preparo tem uma boa retenção mecânica, pode às vezes durar até 15 dias, mas não mais do que isso. Nesse intervalo de 7 a 15 dias, essa prótese temporária precisa ser removida e cimentada novamente, se ainda não houve tempo necessário para a confecção da prótese definitiva para as suas provas clínicas. Tá? Mas se dentro de 7 dias já veio a prótese definitiva para a execução da sua prova clínica, então o paciente vai retornar, você vai remover essa prótese temporária, né? Removendo até a prótese temporária, você vai remover os resíduos sobre o dente e vai trabalhar para cimentar e fazer ou executar as provas clínicas necessárias da prótese definitiva que está sendo construída. A cimentação da prótese temporária do tipo coroa total, eu posso utilizar o hidrocê para dente vitalizado ou desvitalizado, não tem problema. Se eu quero um agente cimentante que tem uma maior resistência à tração, mas se o meu preparo tiver retenção mecânica bastante satisfatória e eu quero usar, porque a prótese temporária, depois de cimentada, eu preciso fazer a sua remoção para fazer a prova clínica da prótese definitiva que está sendo construída. Se eu precisar de um cimento de menor resistência à tração, então eu vou usar um cimento à base de óxido de zinco eugenol. Então eu posso usar um Prove, eu posso usar qualquer outro agente cimentante temporário, né, à base de óxido de zinco eugenol. Para fazer a execução, para fazer a cimentação de um cimento à base de óxido de zinco eugenol, seguir o protocolo clínico. O primeiro passo nosso, depois que a prótese temporária está pronta, é preparar a prótese. O preparo da prótese significa que eu tenho que lavar essa prótese, eu tenho que secar essa prótese e eu tenho que aplicar um isolante sólido na sua superfície externa. E isso eu posso fazer com aplicação com a polpa digital mesmo. Não há necessidade de pincel. Então a minha prótese está agora com a sua superfície externa isolada. Então vou agora preparar o dente. Então eu vou lá na boca do meu paciente, lavo o dente, removo todos os resíduos de Smearley, lama de dentina, graxas, né?
sangramentos que porventura coagulou na superfície do preparo. Então lavo o meu preparo. Depois que lavei o meu preparo, eu vou secar o meu dente e vou isolar o campo operatório com rolo de algodão. Meu dente agora está preparado, limpo e seco. A minha prótese foi preparada primeiro, depois eu preparo o dente e agora eu vou dosificar o material que é o agente cimentante temporário. Para esse caso, nós vamos usar o PROV, que é um cimento à base de óxido de zinco e eugenol. Então vamos dosificar quantidades iguais da pasta base e da pasta catalisadora. Normalmente a pasta base é a branca, é a clara, e a pasta catalisadora é a pasta de cor amarelada. A manipulação da mesma forma que o hidrocê. Vamos utilizar uma espátula metálica e vamos preparar o agente cimentante. Nós vamos gastar não mais do que 30 segundos para executar a manipulação, até que eu tenha uma massa cremosa e homogênea, sem estrias brancas e amarelas. E o cimento à base de óxido de zinco eugenol ou sem eugenol, nós encontramos os dois no comércio, ele tem um tempo de presa um pouco maior do que o hidróxido de cálcio. Então, eu tenho um tempo melhor para trabalhar com ele. Então, ele vai demorar a sua presa final por volta de 3 minutos. Do início da mistura, por volta de 3 minutos. Então, se eu tocar o cimento aqui, ele ainda está totalmente plástico, totalmente fluido, né? Então, ele vai demorar um pouco mais a sofrer a sua reação de presa. Então, ele nos dá um tempo um pouquinho maior para executar a cimentação. Não é tão crítico como o hidróxido de cálcio. Se eu tocar, ele ainda está tomando a sua reação de presa, mas lembrando que todos os agentes cimentantes temporários, como no meio ambiente, ele demora um pouquinho mais. Mas quando eu levo à cavidade bucal, que a temperatura da cavidade bucal é um pouco mais elevada, essa temperatura mais elevada contribui também para o aceleramento da presa do material. Então esse cimento lá na boca, ele vai ficar aí restringido a esse tempo de no máximo 1 minuto e meio para o hidróxido de cálcio e a 3 minutos para o cimento à base de óxido de zinco eugenol. Então veja que ele ainda está um pouco mais viscoso, mas ele ainda não tomou a sua presa final. Mas ele já está mais viscoso, mas ele oferece um tempinho maior. Mas ele já está chegando à sua presa final. Só para quem vai trabalhar com esses tipos de materiais como agente cimentante temporário, ter essa observação e o cuidado para trabalhar com esse material. Então ele já tomou agora a sua presa, né? Então o tempo de presa dele é um pouquinho mais elástico, então facilita quando eu tenho peças mais extensas para ser cimentada. Então vamos agora dosificar uma porção e demonstrar como executamos esta cimentação temporária. Da mesma forma, utilizamos a espátula metálica, manipulamos o material. Então o material é manipulado, é preparado, ele não é só misturado. Tem que entender
essas características, então eu tenho que manipular o material, eu não tenho que só misturar o material. Então todos os materiais que nós vamos empregar para agente cimentante, ele é manipulado, ele é preparado, ele não é simplesmente misturado. Da mesma forma que eu mostrei, nós vamos utilizar um pincel e vamos pegar o material. Eu não vou preencher toda a interface da minha prótese, e eu vou, normalmente, agente cimentante, quando é coroa total, eu simplesmente vou colocar ele aqui, ó, na margem cervical do meu preparo. Eu não encho toda a interface, então eu não promovo o preenchimento de toda a interface, porque fica muito excesso de material e ele pode não escoar e não permitir que minha prótese escoa e assente, né, na sua inserção até o curso final. Então, ela não é colocada preenchendo toda a sua superfície, ela é colocada, veja bem, é agente temporário. Então ela é colocada na margem interna da interface cervical, né? Depois posicionamos sobre o dente preparado, fazemos uma leve compressão digital e depois pedimos o paciente para fechar a boca, para que a minha prótese seja chegada até o curso final pela máxima intercuspidação, e eu tenho aqui estabelecido o contato oclusal funcional da máxima intercuspidação, para que essa prótese mantenha todo o segmento, né, que a envolve em equilíbrio. Após ocorrido, então, a presa do agente cimentante temporário à base de óxido de zinco e eugenol, o procedimento é o mesmo. Onde não tem dente, eu vou remover todo o resíduo por vestibular ou na proximal livre com uma sonda exploradora. Eu removo o excesso do agente cimentante. E também por lingual. Fiz a remoção de todo o agente cimentante temporário que extravasou para fora. Na região onde eu tenho contato interproximal com o dente vizinho, eu vou fazer então a sua remoção com fio dental. Ninguém vai querer inserir, né, nenhum instrumento metálico pontiagudo na região interproximal, mas com fio dental eu faço a remoção, né, do excesso na região interproximal. E após a sua cimentação, não vai ficar nenhuma linha de agente cimentante temporário, né, exposto, e a nossa cimentação temporária foi completada. Como é coroa total, o agente cimentante, ele dura até aquele período mencionado, mesmo que ele é um cimento, é um agente cimentante temporário de menor resistência à tração, ele vai durar aí por volta de 7 a 15 dias no máximo. Se nesse intervalo eu já vou atender o meu paciente para as provas clínicas da prótese definitiva, então eu removo a minha prótese temporária e vou executar a prova clínica da minha prótese definitiva, e depois volto a cimentar a prótese temporária com o mesmo agente cimentante. E a remoção e a cimentação da prótese temporária com o agente cimentante de acordo com a necessidade da sua resistência à tração ou do efeito biológico, nós vamos executar até a prótese definitiva estar pronta. Depois que a prótese definitiva estar pronta, nós vamos então usar da técnica de cimentação provisória da prótese definitiva, elegendo um agente cimentante temporário. Bom, depois de executada a cimentação temporária do onlay com hidróxido de cálcio de
uma coroa total com o PROV, nós vamos fazer simplesmente aqui uma remoção do dente, como o trabalho está sendo demonstrado em manequim. Então nós vamos executar a remoção do dente só para mostrar, depois de removido o excesso marginal de escoamento vestibular, lingual e proximal, para mostrar como ficou a prótese temporária cimentada. Então, se vocês observarem, nós vamos observar aqui que houve uma percolação marginal de toda a margem da prótese com a linha de término do preparo, né, sem nenhuma margem de fenda, mostrando que a cimentação temporária desta prótese temporária, né, foi executada satisfatoriamente. Da mesma forma, nós vamos remover o dente da coroa total e nós vamos observar a mesma coisa. Olha, depois de removido todo o excesso marginal de escoamento, então nós temos uma percolação marginal, né, pelo agente cimentante da margem da prótese com a linha de término do nosso preparo, mostrando que a cimentação temporária dessa prótese foi efetiva, porque formou uma película promovendo a percolação marginal da margem da prótese com a linha de término do preparo. E aqui dura de 7 a 15 dias, que é o tempo necessário para que a prótese definitiva é recebida então do laboratório protético para executar a sua prova clínica. Quando a prótese definitiva que está sendo construída chegar do laboratório, o paciente retorna, nós vamos remover essa prótese para executar a prova clínica da prótese definitiva.